varelajonas71@gmail.com. Show do Varela. Hoje, 15 de abril de 2022, sexta-feira santa, o dia mais importante da humanidade. Senhor Jesus Cristo Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, o Filho unigênito do Senhor, nosso Deus fiel, nosso Pai todo-poderoso, eterno, infinito, único, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, o Messias prometido, morreu pela nossa salvação. Louvado, glorificado, adorado seja o nosso Deus fiel. E qual é o caminho para a salvação? Interrogação. Jesus respondeu, : eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ponto e vírgula. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Ponto. Agora que vocês me conhecem, vírgula, conhecerão também o meu Pai. Ponto. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Ponto. João 14, 6 e 7. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Ponto. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, vírgula, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor, vírgula, que cuida da vida espiritual de vocês. Ponto. 1 Pedro 2, 24 e 25. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Atos 16, 31. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Hoje nós continuaremos a leitura das explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos. Chegamos aqui a parte da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, livros sapienciais: Provérbios, Jó, Eclesiastes, Eclesiástico e Sabedoria, e acrescentados a esses 2 livros poéticos, Salmos e Cântico dos Cânticos. Esses livros apresentam a sabedoria e a espiritualidade de Israel. Jó, a verdadeira religião. Vamos continuar a leitura hoje. Já na sua terceira parte, Deus educa através do sofrimento. Intervenção de Eliú. Número 1. Deus fala através do sofrimento. Capítulo 32. Em todos os seus 21 versículos, primeiro tópico: é preciso dar uma resposta nova. Único tópico do capítulo 32. Explicando. Capítulo 32. Vamos aqui, não é? Capítulos 32 a 37, 2 pontos. Eliú aparece repentinamente
sem ter sido anunciado no início do livro. Além disso, o estilo é um tema destes capítulos. Repetindo, e o tema destes capítulos são diferentes. Trata-se, portanto, de um grande acréscimo feito por alguém que certamente pretendia dar novo rumo ao debate. Capítulo 32, versículos 1 a 22. Esta abertura mostra a intenção de Eliú, salvar o dogma da retribuição. Por isso, critica a Jó, porque este pretende ter razão contra Deus. Critica também os três amigos porque, incapazes de encontrar argumentos contra Jó, acabam deixando Deus na situação de culpado. Por aí se percebe que a situação de Jó é um fato que estoura a teologia vigente e exige resposta nova que Eliú procura dar, mostrando que a sabedoria não depende nem da experiência, nem da tradição, e sim da abertura para a novidade de Deus. Capítulo 33, versículos 1 a 12. Eliú se dispõe a discutir de igual para igual. A primeira crítica a Jó é que este pretende discutir com Deus em pé de igualdade, a ponto de querer acusá-lo de injustiça. Versículos 13 a 33. Jó havia dito que Deus não respondia ao seu apelo. Eliú mostra que Deus sempre responde. O problema é que as pessoas não percebem, não entendem ou até recusam o que Deus fala. Segundo Eliú, Deus fala ao homem através de sonhos, visões e, por fim, através do sofrimento. Ele se comunica com o homem a fim de afastá-lo do mal, do orgulho e da morte. O homem só precisa encontrar um anjo mediador que interceda por ele e lhe salve a vida. Então virá a conversão na qual Deus torna justo o homem. O tema do anjo mediador, versículos 23 e 24, relembra o árbitro. Versículo 9:33. Repetindo, relembra o árbitro. 9:33. A testemunha de defesa, 16:19. E o vingador, 19:25. Em todos esses trechos, alude-se a um misterioso mediador sempre ligado à iniciativa de Deus em favor do homem. Essa intuição se realiza completamente na encarnação, na qual Jesus é a presença de Deus na humanidade. Capítulo 34, versículos 1 a 37. Jó havia declarado a própria inocência, afirmando que Deus era injusto com ele. Eliú rebate. A justiça de Deus está, em primeiro lugar, no fato de ele conservar a vida de toda a criação. Em segundo lugar, e mais importante, ele cuida para que a justiça reine entre os homens, enfrentando ele mesmo os poderosos para defender os fracos e os pobres. O silêncio de Deus não é motivo para Jó o acusar e condenar. O melhor para Jó seria reconhecer que errou ao acusar a Deus de injusto e, ao mesmo tempo, pedir que Deus lhe ensine sobre a sua justiça. Capítulo 35, versículos 1 a 16. Jó havia afirmado que Deus é indiferente à injustiça ou injustiça do homem, à justiça, repetindo,
Deus é indiferente à justiça ou injustiça do homem? Eliú responde que isso atinge unicamente os homens. Deus sempre intervém para socorrer os oprimidos e restaurar a relação de justiça. Ele só fica em silêncio quando as pessoas não creem nele ou quando se fecham no orgulho indiretamente. Eliú garante que Deus só não está respondendo por causa do orgulho de Jó. Capítulo 36, versículos 1 a 25. Eliú volta a proclamar a justiça de Deus que supera a compreensão humana e consiste principalmente em salvar o pobre e derrotar o injusto. Deus quer sempre vida e usa de todos os meios para educar o homem na justiça, que é o caminho para a vida. Entre esses meios está o sofrimento, que é uma chamada de atenção para que a pessoa descubra os próprios erros ou orgulho e se converta, conforme também nota em 33, 13, 33. Capítulo 36, versículo 26 até capítulo 37, versículo 24. Os discursos de Eliú se encerram com uma grande contemplação de Deus como Senhor do Universo, apresentado aqui segundo as estações do ano. Falta a primavera. Certamente, o autor desses discursos considerava o discurso de Deus em 38, 1 a 42, 38, 1, 42, 6, repetindo, como a primavera, símbolo da manifestação do Deus da vida. Capítulos 36, versículo 26 a capítulo 37, versículo 5. O poder de Deus que se manifesta na natureza para alimentar os homens é o mesmo que intervém na história para fazer justiça. Capítulo 37, versículos 6 a 13. Os fenômenos da natureza são um convite para todos reconhecerem a obra do Deus Criador e, ao mesmo tempo, um sinal de bondade ou de castigo dele. Versículos 14 a 24, esse texto final prepara imediatamente a grande manifestação divina que virá logo a seguir. Quando os argumentos se esgotam, é melhor calar e ficar à espera da novidade de Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Então, capítulo 32, não é? Nós já falamos aqui. Na terceira parte, Deus educa através do sofrimento, intervenção de Eliú. Número 1, Deus fala através do sofrimento, não é? Nós falamos já aqui, capítulo 33, em todos os seus 33 versículos. Primeiro tópico, Deus é maior do que o homem. Segundo tópico, Deus fala de vários modos. São dois tópicos, né? Capítulo 34, número 2, Deus é justo. Capítulo 34, em todos os seus 37 versículos, não é? Primeiro tópico do capítulo 34, não tem tópico, capítulo 34. Então, no número 3, Deus não atende os orgulhosos, é no capítulo 35, não é? Capítulo 35, em todos os seus 15 versículos. Deus não atende os orgulhosos, número 3, não tem tópico, né? Capítulo 36, é o número 4, justiça e grandeza de Deus. Capítulo 36, primeiro tópico, Deus educa para a justiça, né? O segundo tópico, o Senhor do outono. Então, capítulo 36. O capítulo 37, não é? Em todos os seus 24 versículos. Primeiro tópico, o Senhor do inverno. Segundo tópico, o Senhor da natureza, não é? Pronto, o Senhor da natureza. Não, segundo tópico, o Senhor do verão.
Voltaremos no próximo vídeo com o capítulo 38, explicações.